Olá, cara estudante, você que vai fazer a prova agora para vigilante penitenciário do Goiás. Eu que vos falo, professor Ronilson Mendes, especialista em legislação penal extravagante, trago aqui o comentário da prova realizada ano passado, 2018, para a VPT. Vou comentar aqui as questões da LEP, da Lei de Execução Penal, da Lei 7.210 de 84. Então se liga aí que essa prova foi um pouco mais difícil do que as anteriores. Espero que a próxima, agora, que será realizada no dia 1º de dezembro de 2019, tenha um nível igual ou superior. Então agora, pessoal, se prepare aí para a nossa pequena revisão, entendeu? Em cima dessas questões, a gente vai fazer já uma breve revisão aí de vários temas para que você arrebente nessa prova aí, tá bom? E agora é o seguinte, assim que eu terminar, eu vou falar para você sobre o nosso material, 560 questões atualizadas, e sobre o nosso aulão de véspera, dia 30 de novembro, tá bom? Aqui em Taguatinga, Brasília. Então, pessoal, daqui a pouquinho. A prova ao qual me refiro é essa aqui, ó. Foi feita em 2 de setembro de 2018. Então, as questões foram da 24 até a 20 e até a 30, até a 30ª. Foram 30 questões. Primeira questão. Considere as seguintes assertivas sobre a remissão de parte do tempo de execução da pena. Para fins de acumulação, são 3 assertivas. Primeira, para fins de acumulação dos casos de remissão, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. Então, pessoal, para fins de acumulação dos casos de remissão, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizar, de forma a se conciliar. Então está certíssimo. O preso, ele poderá, o apenado poderá remir parte da sua pena pelo trabalho e pelo estudo, segundo a LEP. Entendeu? Um dia, 3 dias de trabalho, 1 dia de pena, 12 horas de estudo, 1 dia de pena, desde que essas 12 horas sejam distribuídas por no mínimo 3 dias. Aí, o que falou o inciso 1 está corretíssimo. Agora vamos para o 2. O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos não continuará a beneficiar-se com a remissão. Então, se ele foi impossibilitado de prosseguir no trabalho por acidente, ele continuará a se beneficiar. O primeiro item, pessoal, não esqueci de falar, está lá no parágrafo 3º do artigo 126. Esse aqui é a continuação, é o parágrafo 4º do artigo 126. E você vai ver lá bonitinho. Continuará a beneficiar-se. Então, se ele foi impossibilitado por acidente, ele vai o quê? Continuar a se beneficiar com a remissão. Tá bom? Se ele estava estudando, estava trabalhando, então ele sofreu um acidente, então ele vai continuar a se beneficiar. Tranquilo? Terceiro, em caso de falta grave, o juiz poderá revogar. Em caso de falta grave, entendeu? Em caso de falta grave, o juiz poderá, é o artigo 50 que fala sobre a falta grave, né? O juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, conforme observando o disposto no artigo 57 da LEP, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Letra do artigo 127. Então, em caso de falta grave, conforme dispõe o artigo 50, o juiz poderá, ele não irá obrigatoriamente a revogar 1/3 da pena. Quer dizer, 1/3 do tempo remido. Ele poderá. Se ele poderá revogar 1/3, ele poderá revogar uma fração menor. Ok? Então o que acontece? Se o cara, por exemplo, já remiu 150 dias, ele poderá perder 50. Entendeu? Recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Então, pessoal, recapitulando: o item 1, correto. O item 2, com aquele não, tornou o item errado. O item 3 está correto também. Então, qual é a resposta? 1 e 3 correto, letra A. Galera, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo essas questões já com a fundamentação bonitinho. Não se preocupe agora em copiar. Já está lá no material. E outra coisa, você não pode perder o nosso mega aulão de véspera. Daqui a pouco eu falo mais sobre ele. A questão 25. Os estabelecimentos penais. Você vai ver estabelecimentos penais dos artigos 82 e seguintes.
destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Então, ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Nesse sentido, marque a ordem assertiva correta. Primeiro, pessoal, o condenado já teve a sua sentença prolatada, transitada em julgado, né? Ao submetido à medida de segurança, que são os inimputáveis e os semi-imputáveis, ao preso provisório ainda não teve a sua sentença, e ao egresso. Ronilson, o que é o egresso, meu filho? Fala. O artigo 126 da LEP define egresso. Entendeu? Aquela pessoa é o liberado definitivo até 1 ano, né, após a saída, né? E o liberado condicional durante o período de prova, tá bom? Isso é chamado de egresso, tá? Então tá. Agora, pessoal, como eu falei, essa questão aqui trata-se dos estabelecimentos penais, né? Primeira dela, a letra A. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de detenção em regime fechado. Letra A, artigo 87. Vai falar que a penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão em regime fechado. Aqui falou detenção. Detenção você vai associar a semiaberto e aberto, salvo no caso de regressão, tá? Então tá, a definição aqui de penitenciário do artigo 87 já morreu, né? Então o item não está correto. Letra B. A colônia agrícola, industrial ou similar destina-se ao cumprimento da pena em regime aberto. A colônia agrícola, pessoal, industrial ou similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semi-aberto. Essa é a definição do artigo 91. Então já morreu aqui a questão também, o item está errado. A letra C. A casa do albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de final de semana. Artigo 93. Está correta a questão, pessoal. Ok? Beleza. A letra C é a resposta correta. A definição está correta para a casa do albergado. A letra D. O hospital de custódia e tratamento psiquiátrico destina-se aos presos, enfermos e vítimas de acidente. O hospital de custódia e tratamento psiquiátrico destina-se aos inimputáveis e aos semi-imputáveis. A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos em prisão domiciliar. Cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios. Então, pessoal, você vai associar o macete que eu vou te falar agora. Cadeia pública provisório. PP. Cadeia pública provisório. Matou, pessoal. Qual é a resposta certa, Ronilson? A definição correta é a de casa de albergado. A resposta do albergado, né? É a letra C. Prosseguindo aí a questão 26. Deixa eu ver, você ainda está gravando, né? Tá. Olha só. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime, orientar o retorno à convivência em sociedade e estende-se também ao egresso. Pessoal, essa prova toda foi somente a lei seca. Não estamos aqui mexendo com posicionamentos doutrinários e nem jurisprudencial, porque não vai cair na prova. Não te preocupa com isso agora, tá? Então, a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. E estende-se ao egresso. A assistência será, pessoal, olha só, no artigo 10 falou qual é, para que se destina a assistência ao preso. No parágrafo único do artigo 10, falou que ela se estende também ao egresso, que eu já falei a definição de egresso, né? Então, essa assistência, ela, como é que fica? Eu criei aqui um macete para você, tá bom? Na verdade, eu não criei esse macete não, eu já vi esse macete. Eu vou ser sincero contigo, tá? Merce Júnior. Você não vai esquecer mais da assistência ao preso. Material, educacional, social, saúde e egresso. Egresso. Por isso eu vou ter asterisco. Não é bem uma assistência. É porque se estende ao egresso. Só para completar aqui o esquema, né? E jurídica. A resposta é a letra E. Material, a saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Ah, tá. Esqueci o R. R de religiosa. R de religiosa. Tá? Então a resposta é a letra E. Não pode ser a letra A, porque na letra A ele elencou vários e botou trabalhista, não existe. Na letra B não pode ser porque ele botou familiar. Na letra C não pode ser porque ele botou hospitalar. Na letra D não pode ser porque ele botou comunitário. Galera, com esse macete aqui, material, educacional, social, saúde,
jurídica, religiosa e se estende ao egresso, você não vai mais errar essa questão não, nunca mais. Essa aqui são os casos de assistência ao preso. Questão 27, a resposta é a letra E. E agora, a questão 26, né? 27 agora. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade. Falta grave, artigo 50. Já falei, né? Artigo 50 da LEP. Incitar ou participar de cultos religiosos. Incitar ou participar. Pessoal, a letra A. Tá? Não pode ser. Incitar ou participar de cultos religiosos. Isso aí é o que, justamente o que é bem-vindo, né? Não é. No artigo 50, onde fala incitar ou participar de movimentos, tá bom? Movimentos, de rebeliões, tá? Movimentos que possam causar aí. De movimentos, né? Tá. Letra B. Não querer ir ao banho de sol. O problema do preso, né? Possuir indevidamente livro religioso. Seria correto se fosse o quê? Possuir indevidamente objeto, equipamento que possa causar dano à integridade física de outra. Esse aí seria o correto. Então também está errado. Letra D. Provocar acidente de trabalho. Corretíssimo. A certa é provocar acidente de trabalho. E a letra E. Tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho de barbear. Tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio similar, que é para a comunicação entre os presos e com o exterior, o ambiente exterior. Isso sim. Então, pessoal, o artigo 50 que você vai ver a questão dos casos de falta grave, né? E aqui na 27 a resposta qual é, Ronilson? É provocar acidente de trabalho. As demais ele fez alguma modificação, ou então ele inventou coisa, então não é resposta, tá bom? Questão 28. Estamos agora pessoal, na questão 28, tá? A questão 28 vai falar sobre o quê? Os estabelecimentos, né? Não sobre os órgãos da execução, a partir do artigo 61 da LEP. Haverá em cada comarca, aí botou um traço, que não é uma questão comum, haverá em cada comarca composto de no mínimo um representante da associação comercial ou industrial, um advogado indicado pela secção da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, né? Passei agora, né? Eu, o único Ronilson que passou no Brasil na OAB foi eu. Na primeira fase passou 2 Ronilson, na segunda só passou o Ronilson, eu. Um advogado indicado pela OAB, um defensor público indicado pelo defensor público geral, um assistente social escolhido pela delegacia seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais. Marca a assertiva correta. Isso aqui é patronato, é Conselho da Comunidade, é Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, é Conselho Penitenciário ou é Juízo da Execução. Isso aqui, pessoal, é a definição de Conselho da Comunidade. Então, Conselho da Comunidade é que vai aparecer isso aqui, tá? E eu ainda fiz aqui um macete para você. Jumipa. Cococó, dededé, jumipa. Cococó, dededé, jumipa. Cococó, dededé, jumipa. Pra quê? Pra gente nunca mais esquecer. Eu tenho 3 conselhos, 2 departamentos, uma defensoria pública e juiz da execução, Ministério Público e patronato. Tá bom? Aqui nós temos aqui, ó, o Conselho da Comunidade, Conselho Penitenciário e o Conselho Nacional de Política Criminal. Tem aqui Departamento Penitenciário. Departamentos penitenciários, né? Aí ele falou departamento penitenciário e falou o quê? O nacional e o local, tá bom? Não esqueça disso. Defensoria Pública, Juiz da Execução, Juízo da Execução, Ministério Público e Patronato. Então tá aí os nossos aqui, o que nós chamamos de órgãos da execução, tá bom? Lá no artigo 61 só fala departamentos penitenciários. Aí quando você for verificando os artigos seguintes, você vai ver que ele se divide em departamento penitenciário nacional e departamento penitenciário local. Legal, gostei desse macete. Cococó, dededé, jumipa. Cococó, dededé, jumipa. Cococó, dededé, jumipa. Cococó, dededé, jumipa. É tua... Beleza. Então, pessoal, fechando essa parte aí. 28, deixa eu ver se tá gravando aqui ainda. Tá. Questão 29 agora, estamos chegando ao final. Daqui a pouco eu vou te falar sobre o nosso mega aulão de véspera, dia 30 de novembro, e sobre como tu faz para adquirir o nosso material. Se inscreveu antecipado, ganhou o material em PDF agora mesmo.
Vamos lá. De acordo com a LEP, impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Acerca dos direitos dos presos, elencados no artigo 41, né? Marca assertiva incorreta. Alimentação suficiente e vestuário é um direito do preso. Previdência social é um direito do preso. Constituição de pecúlio. Pessoal, tem toda uma regra. Para que o preso trabalhou, tem toda uma escala, né, de prioridades que ele vai, onde será usado esse dinheiro, né? O que sobrou vai para uma poupança chamada Constituição de pecúlio, tá bom? Beleza, a gente não vai ver agora. E proporcionalidade de distribuição do tempo para religião, reflexão e socialização. Isso aqui está errado. Porque seria correto proporcionalidade da distribuição do tempo para trabalho, descanso e recreação. Trabalho, descanso e recreação. Esdrúxulo porque você, poxa, socialização, isso não existe. Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. Mídia, essas coisas assim. Então, qual é a incorreta? É a letra D. Tudo é direito do preso. Menos proporcionalidade da distribuição do tempo para religião, reflexão, yoga. Não, pessoal, isso aqui está errado, né? É o que? Qual seria o correto? Você repete aí. Proporcionalidade da distribuição do tempo para trabalho, descanso e recreação. Tá bom? É o que está lá no artigo 41, que fala sobre o direito do preso. Menino, eu tô gostando, Ronilson. Vamos lá, meu filho. A última, pessoal, fala assim. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. E quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. RDD, pessoal. Regime Disciplinar Diferenciado. O RDD terá duração máxima de quanto? Pessoal, a duração máxima do RDD é de 360 dias, tá bom? Algumas coisas que você não pode esquecer. Cela individual, tá bom? 2 horas diárias para banho de sol, entendeu? Visita, o direito por semana de 2 horas, entendeu? Salvo crianças, no máximo 2 pessoas, então tudo é 2, tá bom? 2 horas de visitas semanais, 2 pessoas e 2 horas de banho de sol. Galera, isso aqui é o artigo 52. Você vai arrebentar. Galera, você vai arrebentar. Se você se preparar aí e fizer o nosso aulão de véspera, se inscrever agora. O nosso aulão de véspera vai ser aqui em Taguatinga, Brasília DF, de 9 até as 18, tá bom? De 9 até as 18, tá? Todo o conteúdo programático, vai ser todas as matérias. Português com Amorim, realidade, ética, social, história, essa parte toda, né? Esse blá blá blá, todo aqui que sempre cai. Professor Otoniel Linhares, direitos humanos e ética, professor Álvaro Dias Mourão. Crimes contra a administração, professor Ravanhe Lepe, professor Ronilson Mendes. Galera, você vai arrebentar com esse aulão, tá bom? O aulão antecipado é R$50, no dia é 60, tá? Ronilson, se você se inscrever para o aulão antecipado, você ganha material de graça. Se você quer comprar apenas o material, Black Friday tá custando apenas R$20 em PDF. Só vende, pessoal, impressa em Brasília, na banca Caratinga e na banca da rodoviária. O impresso tá mais caro, tá 50, tá bom? Então vamos lá, te vejo aí nos nossos eventos, entre em contato comigo, faça a sua inscrição no aulão de véspera e você vai detonar nessa prova, beleza? Tchau!